A família Harmon está próxima de vender a Murder House e finalmente se livrar da maldição da casa, mas os espíritos que os assombram começam seu último plano para dar um fim aos donos da casa. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar American Horror Story, uma série de terror lançada em 2011, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Começamos em 1994, com um Larry sem queimaduras conversando com Constance, que estava lamentando o fato do seu filho Belgard estar prestes a ser tirado dela e internado, enquanto ela seria processada por negligência na criação do rapaz. Mas mesmo assim ela estava triste por perder a guarda do seu filho, e ao ver a sua amante em desespero, Larry pergunta o que poderia fazer para ajudá-la. E nesse momento, Constance deixa claro que o homem sabia o que é que precisava ser feito, até que pouco tempo se passa, e Larry está subindo no sótão da casa. Lá ele encontra Belgard, que sofre de leonite, uma doença óssea que gera acúmulo de cálcio no crânio, o que causa uma desfiguração na face do portador, e até reduz a expectativa de vida, pois na maioria dos casos, as pessoas morrem na infância. Mas voltando à série, Larry brinca um pouco com o garotinho e depois o coloca na cama. E nesse momento, o homem deseja bons sonhos da morte para Belgard, e logo em seguida o cara usa um travesseiro para sufocar e finalizar a criança. De volta a 2011, Vivian e Ben estão juntos na consulta para verificar o resultado dos exames, e enquanto a loira está preocupada com o que a enfermeira disse sobre o seu filho na igreja, a médica deixa claro que a criança estava saudável e não possuía nenhum problema. E para a surpresa deles, Vivian e Ben descobrem que a mulher estava grávida de gêmeos. Depois, Marcy está acompanhada de Joey, um homem interessado na Murder House, e os dois logo vão falar com a Vivian. Então, o trio conversa sobre a mansão. Porém, o real interesse do playboy era a Moira, pois a enxergava como uma jovem que estava flertando com ele. Porém, Joey não deixa de notar que a casa estava sendo vendida por um valor abaixo da média. E quando questiona qual era o problema da residência, Marcy até tenta disfarçar. Porém, Vivian é honesta e explica que os antigos donos e outras pessoas de fora já foram finalizados dentro da casa. No entanto, mesmo ouvindo essa informação tenebrosa, Joey não perde o interesse no imóvel e dá a entender que até cobriria propostas maiores caso fosse necessário. Na sequência, vemos que Marcy não gostou nada da atitude de Vivian, mas a loira queria ser honesta com os interessados pela mansão. Em seguida, quando voltam para a cozinha, as duas encontram Larry, que estava ali para visitar a Murder House, como um suposto comprador em potencial. E mesmo que Marcy estivesse desconfiada e tentando evitá-lo, o homem insiste em conhecer a casa. Então a corretora de imóveis saca uma pistola e manda Larry partir, porque ela estava sempre preparada para se proteger contra um possível abusador. Porém, o esquisito não se amedronta e manipula a situação a seu favor, deixando claro que processaria a mulher por estar apontando uma pistola para um deficiente. Assim, elas não têm escolha, a não ser deixar que o Larry veja a casa. E o lugar que mais interessa o maníaco é a lareira. Só que também há outro detalhe, pois ele acabou não gostando muito dos papéis de parede. Ao anoitecer, Vivi está sonhando, e nesse sonho ela está relaxando com Luke e Ben. No entanto, isso se torna um pesadelo quando o homem do colã preto aparece, e o que parecia bom vira péssimo, pois é como se Vivian estivesse fazendo coisas que não queria com aquele ser. No dia seguinte, Violet se apressa a fazer besteira no banheiro, porém Tate aparece para impedi-la, e a adolescente estranha a atitude do rapaz. Afinal, ele era um dos incentivadores daquilo. Só que Tate deixa claro que não fazia mais aquilo, e por isso ele faz Violet prometer que também pararia de se machucar. E logo em seguida, a garota revela que sua família estava organizando um jantar para fazê-la se sentir melhor. Porém, para ela, aquilo não valia de nada. No entanto, Tate corta o assunto e questiona se Violet acreditava em fantasmas, porque para ele deveria haver um lugar melhor após a morte, para as pessoas que eram merecedoras. Um tempo depois, vemos Violet, Ben e Vivian jantando, e quando os pais tentam conversar com a filha, a adolescente deixa claro que estava revoltada por conta dos adultos fazerem o que quiserem, sem sequer consultarem ela pelo menos uma vez, como sobre o divórcio e a venda da casa. Ela se levanta e deixa claro que estava deprimida, mas não tiraria a própria vida. Então seus pais não poderiam se preocupar, e quando ela volta para o seu quarto, Ben e Vivian conversam sobre a venda da casa. Enquanto o psiquiatra quer que sua esposa não revele nada sobre os crimes para não espantar os possíveis compradores, Vivian está decidida a participar da excursão sobre as finalizações que acontecem ali, para revelar tudo para os interessados na mansão. Mas o que realmente surpreende o Ben é quando ela descreve Larry para o seu ex-marido, pois à mesma hora, o doutor saca que aquele que lhe perseguia ainda não estava satisfeito. No dia seguinte, Joey voltou para visitar a casa. Ele é recebido por Moira, que mesmo sem a Vivian presente, decide mostrar a casa para o safadão. Então eles vão até o quarto da Violet, onde a empregada diz que aquele era um cômodo de uma adolescente deprimida. Só que Moira sugere para Joey pintar todas as paredes de vermelho e pendurar um balanço de relaxamento no teto. Inclusive, essa é uma clara referência de uma das capas da primeira temporada, em que a Vivian está suspensa no ar em um quarto vermelho e está próxima do homem do colã preto. Mas voltando à série, Joey acaba caindo no flash da empregada, e eles dão aquela famosa relaxada após o magnata fazer várias promessas para Moira, como por exemplo, uma piscina no lugar do gazebo que estava no quintal. E assim que acabam, são encontrados pelo Ben, que no começo estranha a movimentação dos dois, mas logo se acalma ao descobrir que Joey era um dos interessados. E mesmo que Ben tente passar uma boa imagem da casa, revelando que ali sua família passou por momentos felizes, o possível comprador ignora, porque se depender dele, irá demolir tudo ali. Ao anoitecer, Larry está chegando em sua casa após fazer algumas compras, então
Então ele nota que Ben estava lá apenas o aguardando, e o psiquiatra debocha do fato do esquisitão querer comprar aquela casa. Afinal, ele sequer tinha dinheiro o suficiente. Acontece que o Larry precisa da Murder House, porque lá é o único lugar em que ele pode voltar a ser feliz. E por isso ele admite que no começo tentou afugentar Ben e sua família da casa, mas para protegê-los. Só que o psiquiatra descobriu que Larry não ficou preso na cadeia, mas sim por 2 anos no hospital, até que depois foi internado em um hospício. Ou seja, ele não finalizou a sua família, e muito menos a Hayden. Porém, enquanto Ben achava que a história contada pelo Larry era uma completa mentira, descobrimos que no passado, o homem revelou para sua esposa Lorraine que iria se divorciar dela por estar amando a Constance. No entanto, Lorraine não gostou da ideia de se separar e precisar sair daquela casa, porque o Larry e a Constance iriam morar ali. Então, foi ela que incendiou a si mesma e as próprias filhas. Mesmo que o Ben diga que a casa não será de Larry, o esquisitão exige que o psiquiatra não venda para outra pessoa, mas o dono do casarão não está nem aí, porque ele venderá para o Joey e permitirá que a mansão seja completamente demolida. No dia seguinte, Vivian e Marcy estão acompanhando a excursão sobre os grandes crimes que aconteceram na cidade, e ao chegar na parte da Murder House, o guia revela que ela foi construída pelo Dr. Charles Montgomery, e vemos que no passado, Nora estava fazendo os preparativos para o velório do seu filho, chamado Thaddeus. Só que Charles deixa claro que não haverá nenhum enterro, porque o bebê deles, que havia sido finalizado, estava bem e esperando por sua mãe no berço. E então Nora vai com esperanças de encontrar o seu filho vivo e bem. Porém, ao entrar no quarto, ela não vê Thaddeus no berço, e ao se virar para trás, a mulher achava algo assustadora, e na sequência, ela vai até Charles e admite que seu marido era um gênio, porque ele usou o coração de uma das garotas que foram finalizadas em seu consultório para reviver o Thaddeus. E Charles até repara que Nora estava ensanguentada, porque quando ela tentou alimentar seu filho, a criança monstro acabou a atacando. Só que o maior problema é que a mãe tentou finalizar aquela criatura criada por Montgomery. No entanto, a besta era praticamente imortal. Acontece que para Nora, ela e seu marido estavam condenados pelas jovens e bebês que partiram por culpa deles. Só que para Montgomery, aquela era a chance dele ser reconhecido por sua esposa. Então ele diz a ela que chamaria a imprensa para noticiar o grande feito do seu marido. E aí, quando o homem está distraído, ela o finaliza com um headshot. Em seguida, tira a própria vida. E desde então, o guia revela os boatos sobre os fantasmas do casal vagarem pela casa. Depois, vemos que Vivian está no hospital tomando vitaminas, porque quando ela está em sua casa, a loira se sente bem, mas sempre passa mal ao sair. E por isso, a dona da mansão solicita outro exame para sua médica. Em paralelo, Constance invadiu a casa para ir ao porão, pois recebeu as flores de Larry que queria encontrá-la. Só que enquanto o esquisitão demonstrava um amor enorme pela madame, ela o desprezava completamente, pois o via como um homem fraco. No entanto, antes que Constance fosse embora, Larry revela que os Harmon pretendiam vender a casa, só que a principal ameaça para a madame era o fato do futuro comprador desejar demolir a residência. Afinal, caso isso acontecesse, ninguém sabia o que poderia acontecer com aqueles que vivem na mansão. E ao mesmo tempo que essa conversa acontecia no porão, Violet ouviu alguns barulhos no sótão. Por isso, a menina decide verificar o que estava se movimentando acima dela. E ao subir, Belgard jogava suas bolinhas para brincar com a menina. Só que ao revelar seu rosto, Violet se assusta, mas Tate estava ali para tranquilizá-la e mandar seu irmão se afastar. Acontece que Tate tinha ciência de que as pessoas que apareciam ali eram os fantasmas dos antigos moradores da casa, e eles apareciam para Violet por ter mudado de alguma forma. Então o rapaz explica que a adolescente poderia espantá-lo se quisesse. E como Tate explorava a casa logo depois das sessões de terapia com Ben, ele revela para ela que no sótão existem vários pertences dos antigos moradores, como a revista de Chad e Patrick e fotos de Montgomery e Nora. Ao anoitecer, vemos que a Violet está em seu quarto, até que ela é assombrada pelo fantasma de Maria. No entanto, a adolescente se concentra e expulsa a garota dali sem muitos problemas. No dia seguinte, Constance foi visitar o Joey em sua casa, e antes que ela passasse a mão em uma pequena estátua de decoração, o milionário aparece para recebê-la, e de cara questionou quanto a mulher desejava para vender a sua casa. Acontece que a velha não estava ali para vender a sua residência, mas sim para convencer o Joey a não demolir a casa, porque caso fizesse isso, o magnata acabaria construindo outra coisa em cima da vida de outras pessoas. E quando Joey deixa claro que não se importava, porque aquilo lhe daria muito dinheiro, Constance deixa claro que o cara deveria ter respeito pela história das terras em que construía. Porém, o Joey continua não dando a mínima, e até manda a madame sair da sua casa. Em paralelo, Ben e Tate estavam em uma consulta, onde o garoto agradece o psiquiatra, porque ele estava cada vez melhor, e com cada vez menos surtos e fantasias tenebrosas em sua cabeça. Porém, o real interesse do psiquiatra era em Violet. Ele sabia que o jovem conversava com a sua filha. Então, Ben pede para que Tate avise caso Violet estivesse escondendo algo, ou passando por problemas, porque o psiquiatra não aguentaria perder a sua filha. E ao ouvir isso, Tate diz que se o doutor fosse o pai dele, tudo em sua vida teria sido diferente. Depois, vemos Constance entrando na Murder House e se encontrando com Moira. E como sempre, as duas se ofendem pelos problemas que tiveram no passado. Então, a Ruiva revela que a consulta de Tate já havia terminado. E ao encontrá-lo pelos corredores, Constance tenta conversar com seu filho e pergunta se as terapias estavam o ajudando, apenas para o rapaz afirmar que sim, e que o problema dele era que ele odiava a própria mãe. Após isso, Tate apenas deixa sua mãe para trás. Ao conversar com um dos seus filhos, Constance vai até o sótão para encontrar Belgard pela última vez. E aí ela revela ao fantasma do seu filho que em breve eles nunca mais se verão. Afinal, a casa seria
demolida pelo novo comprador. Em seguida, Constance volta até a cozinha para discutir com Moira, pois ela sabia que a empregada estava tentando seduzir o Joey para que ele comprasse a casa, já que a ruiva tinha esperança de que seus ossos fossem encontrados na escavação para a construção da piscina. Assim, as autoridades iriam descobrir que Constance foi a responsável por finalizar a Moira. No entanto, a madame revela que Joey mentiu para ela, porque sua real intenção era demolir toda a casa. Como Constance poderia nunca mais ver a sua família caso isso acontecesse, ela decide que não permitirá que o Joey faça isso. E ao ver que Moira estava fragilizada por ter sido enganada pelo milionário, a madame inclui a ruiva no seu plano. E pessoal, quando Ben estava cavando o quintal para enterrar a Hayden e construir o gazebo, ele acha alguns ossos já enterrados anteriormente. Ou seja, aqueles com certeza são os restos mortais da Moira, já que o plano do Joey era justamente fazer uma piscina no lugar do gazebo. Ao anoitecer, quando todos estão dormindo, Moira chama Joey para uma relaxada, e ao descerem para o porão, a empregada se empolga com o churrasco e acaba mordendo a linguiça antes da hora, se é que vocês me entendem. Então, no momento em que o Joey entra em choque, Larry aparece para asfixiá-lo e finalizá-lo com um saco plástico na cabeça. Assim, Constance manda que seu capacho se livre do corpo. E agora, a Murder House não tinha mais um comprador em potencial. Em paralelo, vemos Vivian entrando no quarto de Violet para explicar à sua filha que existiam grandes chances da casa ser vendida. E como a adolescente ficaria com a sua mãe, elas teriam que se mudar para a casa de uma parente. E após falar isso, a loira vê com a sua filha os pertences dos antigos moradores que a adolescente pegou. Só que nesse momento, Vivian se assusta ao ver a fotografia de Nora. Afinal, ela tinha conhecido a fantasma. Mas agora voltamos a 6 meses atrás, com Marcy colocando a placa de vendida na entrada da Murder House. E dentro da casa, o fantasma de Nora estava atormentado ao ver a nova mobília de decoração que estavam colocando ali. Afinal, a primeira dona da mansão não tinha a menor ideia de que novos moradores estavam ali. Só que logo em seguida, um homem vai até ela questionando o que Nora desejava, e a mulher diz que ela queria apenas o seu bebê. Então temos um salto no tempo, até a época quando Chad e Patrick estavam vivos. Vemos o Moreno conversando com uma das suas amigas sobre o fato de seu marido estar distante, porque ele já não mostrava tanto interesse em ter filhos ou reformar a Murder House. O maior problema era que Chad descobriu no notebook que Patrick estava se envolvendo com um sadomasoquista por um chat online, e no lugar de aconselhá-lo a simplesmente terminar, a amiga de Chad sugere que ele vá reconquistar o seu marido. Então, Chad decide comprar uns brinquedinhos para dar aquela relaxada violenta, e quando o vendedor da loja percebe que o cara estava indeciso, ele mostra pro cara a fantasia de látex preta. Ao anoitecer, vemos que Chad comprou ela apenas para tentar se aproximar de Patrick, mas o homem não está nem aí, porque os problemas que o casal vinha tendo o fizeram se afastar e recorrer ao site de sadomasoquismo. Assim, Patrick deixa Chad literalmente na mão, e quando o Moreno simplesmente deixou aquela fantasia para trás, alguém a usou novamente no Halloween, para finalizar os dois caras que moravam na Murder House. Naquele dia, o fantasma de Nora que estava perdido achou os corpos de Patrick e Chad no porão, até que Tate aparece para ela, revelando que com a saída dos dois, novas pessoas viriam para a casa, e dessa maneira, ele poderia dar o bebê que Nora tanto desejava. Em sequência, vemos a primeira aparição do Rubberman para a família Harmon, que foi no dia que Vivian relaxou com esse ser, ao achar que era o Ben tentando apimentar a relação. No entanto, é revelado que a pessoa com a fantasia, na verdade, era o Tate. E de volta ao presente, Violet estava no porão da casa, falando com um dos fantasmas, mas ela é interrompida por seu pai, que precisava falar com a sua filha. Quando os dois sentam para conversar, Ben diz que foi informado que Violet não ia para a escola há 2 semanas, e Violet finalmente conta ao seu pai que não ia estudar por estar sofrendo bullying. Só que quando o psiquiatra pergunta se Vivian sabia disso, a adolescente revela que sua mãe estava enlouquecendo. Afinal, a Vivian estava com atitudes estranhas, como se preocupar com tudo, ficar apenas na cama e até comer cérebros. E quando Ben comenta que a loira provavelmente estava com depressão, a Violet deixa claro que o estado mental ruim da sua mãe era por culpa do psiquiatra, pois no fim foi ele que atraiu com a Hayden. E depois que a Violet viu seu pai agarrando a Moira, ela passou a achar que Ben também estava se envolvendo com a empregada. E após jogar essas verdades na cara dele, a menina apenas se levanta e vai embora. Já na cozinha, a Vivian está conversando com a Moira e a Marcy sobre a Nora ter aparecido para ela, e agora a loira entende o porquê da mulher conhecer tanto a casa. E é óbvio que a Moira tenta aliviar a situação e tranquilizar a dona da casa sobre a existência de fantasmas, mas a corretora de imóveis não dá muita bola, pois precisava ir negociar com o Joey o processo de venda da casa. E pessoal, algo que dá pra notar é que a abertura dessa série deixa pistas de alguns crimes cometidos no decorrer da temporada. E quando reparamos bem, dá pra ver um homem asfixiado nos créditos que abrem um episódio, o que é uma pista do que aconteceria com o Joey. Logo em seguida, Moira revela para Vivian que acreditava no sobrenatural. Ao mesmo tempo, o fantasma de Nora chorava no quarto da loira, até que uma Hayden, incomodada com o chororô da primeira dona da casa, aparece. Assim que a ruiva percebe que a Nora não sabia que havia perdido a sua vida, a garota explica que assim como elas, existem outros espíritos presos naquela casa, e enquanto alguns como Belgard eram gentis e puros, outros eram vingativos e maléficos. A jovem também diz que como eram almas, elas poderiam ficar invisíveis para os vivos, e dessa maneira conseguiriam atormentá-los. E também vemos que Hayden conheceu a Moira, que não gostou nem um pouco da ex-amante de Ben. Esses fantasmas ruins como a Hayden eram tomados por surtos de raiva, e como exemplo, vemos que a Hayden se tornou amante do fantasma de Hugo Langdon, e em um ataque de fúria, ela finalizou o espírito do homem, que obviamente nem percebeu que foi apunhalado para a garota, e se regenerou. Para piorar, no momento em que percebeu que o desejo de Nora era ter um bebê, Hayden
decidiu recrutar a primeira dona da casa para atacar Vivian e tomar os gêmeos da loira. E quando anoitece, vemos Hayden usando a sua invisibilidade para mover os móveis e apagar as luzes. Assim, Vivian fica completamente atormentada. E ao fugir para o banheiro, ela acha a máscara do Rubberman em cima da pia. E galera, uma curiosidade é que esse tipo de episódio é um tropo das séries, chamados de episódios de vilão, quando tudo é narrado conforme a perspectiva dos antagonistas. E como dá pra perceber, estamos vendo a situação pelos olhos de Hayden, Nora, Tate e Chad. No dia seguinte, Vivian está completamente abalada. Ela diz que tomou os remédios que lhe receitaram para a náusea, mas alguns efeitos colaterais poderiam ser febre e até alucinações. No entanto, o médico nunca havia comentado para a loira sobre essas consequências. Para Vivian, a mente dela estava brincando com ela, e a loira sabe que todos ao seu redor acham que ela está enlouquecendo. Afinal, a mulher estava começando a ver coisas, e por isso sentia receio de buscar o apoio de Ben ou Luke. Só que ao ouvir isso, Moira diz que os homens faziam as mulheres acharem que estavam loucas, para conseguirem se divertir. E a Moira não esconde o desprezo que sente pelo Ben, que traiu a Vivian enquanto estava grávida, e agora deixou sozinha para lidar com a gravidez, e criar uma filha adolescente sozinha. Ao contrário de todos, Moira sabe que Vivian não estava louca, e inclusive afirma para ela que a Murder House era assim assombrada por espíritos ruins, porque desde sempre, objetos somem ou quebram do nada. Portas eram abertas aleatoriamente, então a empregada diz que Vivian deveria ir embora dali o mais rápido possível. E ao anoitecer, a loira decide seguir o conselho de Moira, e assim acorda Violet pela madrugada, porque ela estava decidida que não passaria mais nenhuma noite naquela casa mal assombrada. Dessa maneira, as duas correm para o carro, enquanto Violet vê Tate visivelmente triste, pela adolescente estar indo embora. Porém, ao entrarem no carro, as duas são surpreendidas pela aparição dos fantasmas, que queriam replicar o crime do ataque às enfermeiras, e ao verem os espíritos desfigurados, Violet e Vivian correm de volta para casa. Só que para piorar, Hayden também aparece para atormentar a loira, e no dia seguinte, vemos que Ben voltou para a Murder House, para verificar o que aconteceu. Só que mesmo que Vivian explicasse que os fantasmas apareceram para assombrá-las, Ben não conseguia acreditar, e no lugar de conversar, o doutor tenta agir como terapeuta, que analisava a Vivian em seus surtos, e até comentava sobre o fato de Vivian ter comido um cérebro cru, afinal ela poderia contrair a doença da vaca louca. Dessa maneira, a loira decide chamar Violet para comprovar que os fantasmas eram reais. No entanto, a garota estava ocupada em seu quarto após dar a sua primeira relaxada com o Tate, e quando a menina comenta com seu namorado sobre os fantasmas que apareceram, a jovem revela que eles só querem assustá-las. No entanto, quando Violet sugere a ideia de contar aquilo para sua mãe, Tate a manda não fazer isso, porque seus pais poderiam achar que ela estava surtando e simplesmente iriam interná-la, e assim os dois acabariam se afastando de uma vez por todas. Ao mesmo tempo, Vivian discutia com Ben, porque enquanto ela queria sair da cidade e voltar para a Califórnia, o psiquiatra revela que entraria na justiça e não permitiria que ela levasse os filhos do casal. A loira estava começando a enlouquecer e a ver coisas. Só que ao ouvir isso, Vivian diz que viu Hayden, e até mostra a máscara do Rubberman que achou na pia, e assim insinua que Ben era o culpado por tudo, como se ele estivesse planejando que a sua esposa enlouquecesse, para que Hayden pudesse substituí-la de uma vez por todas. E no momento em que a Violet aparece para confirmar a história que Vivian contava, a garota mente para seu pai, e justifica que sua mãe estava falando sobre assombrações porque estava surtando. Então, Ben decide passar a noite na mansão para proteger a Violet da própria mãe. No porão da casa, Tate está isolado e pensativo, até que Hayden aparece para provocá-lo a fazer o que precisava ser feito, e a jovem até se oferece para dar uma relaxada com o rapaz, que obviamente nega e se prepara para agir, mesmo que não gostasse da atitude que precisaria tomar. Depois, vemos que Vivian chamou Marcy para uma conversa, e assim que a corretora chega para atendê-la, a loira revela que sairia da cidade e voltaria para a Califórnia. Em seguida, ela questiona o porquê das negociações com o Joey estarem demorando tanto. Afinal, a Vivian havia concordado com as condições, e enquanto a loira acha que Marcy estragou tudo, a corretora explica que ligou dia e noite para Joey nas últimas 2 semanas, só que não conseguiu nenhuma resposta. E para ela, o magnata desistiu da compra da casa, por conta das histórias que Vivian contou a ele. Acontece que no meio da discussão, a grávida finge estar passando mal, apenas para Marcy se preocupar e levantar para pegar um copo d'água para Vivian, que rapidamente revirou a bolsa da corretora para furtar a pistola que a mulher carregava. E depois de escondê-la, as duas encerram a reunião, e Marcy acaba indo embora. Ao anoitecer, vimos que Vivian estava completamente preocupada, e depois de ver todos os cantos do quarto para verificar se alguém estava ali, a loira enfim se prepara para dormir. No entanto, na mesma hora, ela passa a enxergar vultos do Rubberman pelo quarto, que rapidamente parte para atacá-la. Assim, Vivian consegue sacar a pistola para se defender, e quando Ben aparece no quarto para ver o que estava acontecendo, ele acaba sendo baleado pela loira, que dispara contra o psiquiatra sem querer. Um tempo depois, as autoridades chegam para investigar o que estava acontecendo, e Ben estava fora de risco, até que Luke chega para verificar o que estava acontecendo na casa, e nesse momento, ele começa a achar que o psiquiatra era o responsável por tudo que aconteceu. Só que Ben deixa claro aos policiais que Vivian estava tendo um surto psicótico, e em paralelo, a loira estava atormentada pelo fantasma de Hayden, que revela o seu desejo de vingança contra a loira, e o seu objetivo de roubar os bebês. E quando Vivian tenta reagir, o Rubberman reaparece, tentando atacá-la mais uma vez. Só que quando Ben e Luke aparecem para ajudá-la, os fantasmas já não estavam mais ali, e assim seu marido revela que acionou as autoridades para levá-la embora.
cara. No fim, retornamos ao passado mais uma vez, onde vemos que Tate e Moira estavam com os corpos de Chad e Patrick no porão, e com uma pistola, o jovem dispara contra o casal, para fazer parecer que o Moreno havia disparado contra o seu esposo, para depois acabar consigo mesmo. Fala galera, agora que a Vivian será internada, como o Ben e a Violet vão conseguir sobreviver nessa casa assombrada? Me contem nos comentários. E se vocês quiserem ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.